Boa noite a todos participantes. Meu nome é Daltro Nunes. Estou aqui em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Sou atual diretor de Patrimônio e Eventos dessa instituição. E hoje temos a oportunidade e o prazer de anunciarmos o nosso segundo ciclo de palestras com o tópico de saúde mental no Covid, onde, em associação, em parceria com a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, temos o prazer de ter dois colegas, o Dr. Lucas Spanenberg e o Dr. Luiz Mota, que irão abordar esse assunto tão pertinente no atual momento em que vivemos, né? Acho que num primeiro momento pode ser o Dr. Luiz, ou vocês trocaram? Pode ser. O Luiz entrou aí, ele assume então para a gente dar sequência. Tá. Vamos manter então a combinação prévia de iniciar com a palavra então o colega Luiz Mota. Boa noite, Luiz. Tá sem som, Luiz. Só o som. Agora sim, é que o anfitrião não tinha me autorizado aqui. Bom. Tá bom. À vontade, prazer, viu? Muito prazer, né? Meu nome é Luiz Mota, gostaria de agradecer ao convite. É uma honra estar podendo discutir esse tema com vocês, né? Eu e o Lucas estamos participando de várias atividades aí relacionadas à saúde mental e a questão do Covid. E eu preparei para hoje, eu preciso que o anfitrião me autorize a compartilhar a tela também, que eu preparei uma apresentação. Mas falando para vocês, assim, o que eu vou falar agora são alguns dados breves de um editorial que saiu na principal revista médica do mundo, uma das, que é o New England Journal of Medicine. Esse editorial, ele saiu agora, no dia 6 de agosto. Então, são dados que, ao meu ver, eu compartilho com eles, né, em relação ao que os autores pensam, e principalmente são dados que são recentes, atuais, né? A gente sabe que desde que a gente começou com essa função da pandemia, lá em meados de fevereiro e março, as coisas vêm mudando com os meses, a gente vem estudando, vem aprendendo, principalmente em relação a questões relacionadas à saúde mental. Então, não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa palestra. Eu sou médico psiquiatra, trabalho no Hospital São Lucas, coordeno o programa de emergências do serviço de residência do Hospital São Lucas e trabalho lá na internação junto com o Lucas Spanenberg. Sou sócio da PRS, também faço mestrado na URGS. Bom, o que está ocorrendo, então? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está aparecendo na minha tela tudo certo? Tá. Então, assim, o que ocorre, né, no ciclo, na ordem natural do surgimento de transtornos psiquiátricos relacionados, então, à situação da pandemia do Covid? Geralmente, os transtornos que surgirão ou que surgem em decorrência disso seguirão essa rota, né, que envolve, num primeiro momento, situações de estresse que cronificam, ou seja, que passam a ser repetidas. Essa situação de estresse leva a uma série de sofrimentos emocionais que podem acarretar, então, em transtornos psiquiátricos. E a minha ideia é falar brevemente sobre esse ciclo, esse contínuo, né, do surgimento dos problemas psiquiátricos e depois poder conversar com vocês e com o Lucas sobre estratégias de enfrentamento em relação a isso. Bom, em relação, então, aos fatores estressores, quais são os principais fatores geradores de estresse na população relacionados à pandemia? Esse artigo comenta que os principais fatores são prognósticos incertos, e prognósticos, quando a gente diz, tanto de quando vai acabar a pandemia, qual será a solução, assim como o que eu vou ter se eu pegar a doença, né? Se eu contrair o vírus, o que vai acontecer comigo? Além disso, o que gera um estresse crônico na gente é pensar em relação a possíveis escassezes,
possível escassez de recursos para teste e para tratamento. Isso a gente fala tanto no meio privado quanto no meio público. Todos nós dependeremos de uma UTI se ficarmos mal, né? E principalmente agora na nossa situação do Rio Grande do Sul, Pelotas, Porto Alegre, vários locais já estão sofrendo uma possibilidade clara de escassez, então, da possibilidade de um tratamento, né? Além disso, a imposição de medidas de saúde pública desconhecidas, desconhecidas no sentido de evidência, né? A gente não sabe o que funciona e o que não funciona muito bem, né? E não existe uma linearidade no pensamento das nossas organizações que gerem, então, as instruções em relação à saúde pública. Além disso, né, grandes e crescentes perdas financeiras e, como eu disse, a falta de consenso e incoerência em relação às mensagens das autoridades acerca de situação de enfrentamento da pandemia. Vejam bem que esse é um editorial de uma revista que não é brasileira. Então, isso não acontece só aqui, tá? Isso acontece em vários lugares do mundo, porque em alguns lugares mais, em outros menos, porque não existe uma protocolo, uma medida padrão do que fazer e do que orientar nessas situações. E no momento em que se não tem algo pré-estabelecido, quando surge a necessidade de se criar normas, essas normas podem divergir entre os variados graus governamentais que estão relacionados a essas normas. Bom, e aí, então, tudo isso gera um constante estresse na gente, né? E esse estresse vai causar o quê? Vai causar um sofrimento emocional. Várias pesquisas sobre saúde mental em desastres, e aí aqui a gente não está falando da pandemia do Covid, a gente está falando de outros tipos de desastres, ou seja, dados prévios, né? Falam que o sofrimento emocional é onipresente nas populações afetadas por esses desastres, né? E essas emergências de saúde pública afetam a saúde, a segurança e o bem-estar. No nível individual, causando insegurança, confusão de sentimentos, isolamento emocional, e no nível mais comunitário, como perda econômica, fechamento de trabalhos, escolas, mal alocação de recursos e distribuição insuficiente de necessidades. Então, imagine, começamos com um estresse pessoal, esse estresse causa um sofrimento emocional tanto no indivíduo quanto numa comunidade, né? E aí nós vamos ter pessoas que estarão em risco de desenvolver situações. Esse sofrimento crônico vai gerar uma gama de reação em cada um de nós, que podem ser reações comportamentais, tá? E essas reações podem ser desde hábitos e comportamentos não saudáveis, como, por exemplo, o aumento do uso de álcool, que já se comprovou que está ocorrendo, de consumo de benzodiazepínicos, até a alteração do comportamento na população, né? E aqui eu separei duas alterações de comportamento, né? Um questionamento, um inconformismo com as diretrizes de saúde públicas, por exemplo, como o confinamento domiciliar, e um depósito de esperança em medidas de solução que são questionáveis e caracterizadas como milagrosas. Então, isso tudo nós da saúde mental, a gente caracteriza que isso vem em decorrência de um sofrimento emocional. Mas todas as pessoas que passarem por essa situação de estresse, que passarem por essa situação de sofrimento emocional, privações financeiras, né? Se apegar então a recursos milagrosos ou questionar medidas de saúde pública. Todas essas pessoas que estiverem num estresse crônico e num sofrimento emocional intenso vão desenvolver transtornos psiquiátricos? A resposta é não, né? A gente sabe que em estudos prévios, principalmente com a epidemia do SARS, depois de desastres, a maioria das pessoas costuma ser resiliente e não sucumbe à psicopatologia. Na verdade, muitas delas passam a encontrar novos pontos fortes no enfrentamento dessas situações. No entanto, em desastres naturais convencionais, por exemplo, né, destruição em massa por acidentes naturais, né, como tsunami, Brumadinho, ou intencionais, como guerras, a gente sabe que a principal preocupação é o surgimento do transtorno de estresse pós-traumático em decorrência da exposição a um trauma.
Mas o que é curioso é que nessa situação de pandemia, onde essa questão de trauma pode se cronificar, não é muito bem isso que a gente vai enxergar. Condições médicas de causas naturais, como infecções por vírus, por exemplo, a gente sabe que já não são critérios para a gente poder diagnosticar um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Mas essas condições mais crônicas e naturais, elas estão associadas com outras psicopatologias, como o surgimento de transtornos depressivos, transtornos ansiosos e principalmente e também transtorno por uso de substâncias, dependências químicas. E quem é que apresenta, então? Bom, se a gente sabe que não é todo mundo que vai desenvolver psicopatologia, que vai desenvolver um transtorno psiquiátrico em função dessa situação, quem são as pessoas que apresentam risco para desenvolver esses transtornos? A gente sabe que esses grupos são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em relação à pandemia. Ou seja, pessoas que contraem a doença, pessoas com fatores de risco para ter um pior prognóstico, como idosos, pessoas imunocomprometidos ou pessoas que moram em residenciais. Pessoas que têm transtornos psiquiátricos prévios também são pessoas em risco para desenvolver um novo transtorno psiquiátrico associado a essa questão de sofrimento emocional pela pandemia. E profissionais de saúde, em função de uma exposição contínua ao vírus, com a preocupação de infectar a si e aos seus familiares, a escassez de equipamentos de proteção individual, o aumento da carga de trabalho e o envolvimento em decisão de alocação de recursos que muitas vezes enfrenta questões éticas e morais, como em quem usar um respirador, por exemplo. Portanto, esforço de prevenção, como rastreamento de problemas de saúde emocional, psicoeducação e apoio psicossocial nessa população é fundamental. Então, além disso, eu saliento aqui que essa população que vai desenvolver um transtorno psiquiátrico é uma população em risco de suicídio, né? Como eu já disse, à luz do agravamento econômico, das incertezas, né, as pessoas podem, então, desenvolver transtornos mentais e estar em risco de suicídio. Medidas para reduzir isso é gerenciar o enfrentamento do estresse. E isso todo profissional de saúde, seja sendo de saúde mental ou não, deve se capacitar para poder oferecer um mínimo suporte de gerenciamento de estresse aos seus pacientes e aos seus familiares. Para isso, existem medidas gratuitas já disponíveis e eficazes, baseadas em evidências para isso. Além disso, reportagens da mídia podem ser emocionalmente perturbadoras e o contato com notícias relacionadas à pandemia deve ser monitorado e limitado. E outra população que é deixada de lado são as crianças e os idosos. Em relação às crianças, pais geralmente subestimam o sofrimento dos filhos. Eles acham que por estarem trabalhando e cuidando das finanças, os filhos não estão sofrendo com tudo isso. Então, a gente sabe que discussões abertas devem ser incentivadas para abordar reações e preocupações dos filhos e da população idosa. O sofrimento emocional afeta o sucesso de medidas de isolamento. Isso é um dado muito curioso, né, descoberto também por estudos prévios à pandemia com outras situações parecidas, né, e trazido para cá. Na pandemia atual, o confinamento domiciliar de grande parte da população por períodos indefinidos, essas mensagens conflitantes dos órgãos governamentais e autoridades de saúde em relação à ordem ou não de permanência domiciliar e restrições, podem intensificar o sofrimento emocional. Um estudo realizado em 2000 na síndrome respiratória aguda revelou que, embora os membros de uma comunidade, os indivíduos afetados e os profissionais da saúde estivessem motivados a cumprir a quarentena para reduzir o risco de infecção, quando essas pessoas estavam em sofrimento emocional, alguns deles passavam a considerar a violação das ordens de isolamento. Então, isso também influencia na disseminação do vírus, né? Então, o que pode ficar depois do fim da pandemia? Sequelas psicológicas em amostra de pessoas e profissionais de saúde após o período da quarentena. Isso aqui é a quarentena do SARS de 2000. As pessoas nesse estudo que ficaram em quarentena,
tiveram altos níveis de estresse, tiveram depressão, irritabilidade, confusão mental e raiva, insônia, medo desproporcional e sentimentos de frustração e tédio em relação à vida. E o que estava associado a essas pessoas da epidemia do SARS de 2000? O que fez com que elas sentissem isso? Uma maior duração do confinamento esteve associado a isso. Suprimentos inadequados, pessoas que tiveram carências ou financeiras, alimentares. Dificuldade em obter cuidados médicos e medicamentos. Então, quem passou pela pandemia e teve dificuldade, desenvolveu, então, a sequela emocional e perdas financeiras. Esses são os 4 principais fatores que a gente tem que estar atento na nossa população agora, quando estiver passando o período agudo da pandemia. Então, são os principais fatores associados ao surgimento, então, desses estressores que a gente chama de sequelas psicológicas. O que fazer? Integrar, então, avaliações em saúde mental no ambiente de cuidado do COVID, hospitais e ambulatórios, tanto para paciente quanto profissionais. Educação e treinamento em relação a essas questões psicossociais. E os setores trabalhando juntos para identificar, desenvolver e disseminar recursos baseados em evidências relacionados ao cuidado de saúde mental. E aqui que eu acho que o Lucas entra com algumas iniciativas, Telepsi, Atendimento Solidário e Conta Comigo, que são iniciativas baseadas em evidência que surgem para suprir essas necessidades apontadas. Então, é isso que eu gostaria de começar a nossa conversa com essa apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela tua exposição. Na sequência, agora, a gente pede para que o Lucas faça a sua apresentação e, no final, abriremos para os espectadores perguntas através do chat, né, para que a gente possa desenvolver mais o assunto em questão. Então, obrigado, Luiz. Com a palavra, o Lucas. Deixa eu interromper aqui. Acho que já entrou a minha tela, né? Já. Então, boa noite a todos. Eu sou Lucas Spanenberg, sou da diretoria atual da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, professor da Escola de Medicina da PUC, também faço parte de algumas outras iniciativas, sou pesquisador do Hospital de Clínicas, coordenadora adjunto do Telepsi, que é um programa que eu vou apresentar um pouco melhor, da diretoria do CENESP, também um centro de estudos lá da PUC. Participo de algumas iniciativas locais, como o Conta Comigo, que também é um programa desenvolvido para a saúde mental no contexto da Covid, no Hospital São Lucas da PUC. E vamos trocar uma ideia aqui a respeito de tudo que está acontecendo. A gente está bastante envolvido, o Luiz participa também de uma série de iniciativas. Acho que a gente pode, mais do que só apresentar coisas, discutir aqui com vocês. Então, por que nos afeta, né, a Covid, do ponto de vista de saúde mental, né? É a maior emergência em saúde nos últimos 100 anos. Desde a gripe espanhola, 1919, 1920, quando morreram 50 milhões, algumas estimativas falam em até 100 milhões de pessoas, a gente não tinha uma pandemia, né, com essa magnitude. Hoje a gente tem já mais de 750 mil mortes, ainda é bem longe da pandemia da gripe espanhola, mas a gente vai passar aí certamente de 1 milhão de vidas perdidas. Os sistemas de saúde modernos, né? A gente está falando de 100 anos depois da gripe espanhola, então a medicina avançou muito, a saúde em alguns países tem sistemas muito complexos, né? Muito estruturados, mas colapsaram em países que são ou eram referências para nós em termos de saúde pública. Houve uma disrupção das estruturas sociais ou de como a sociedade funciona, né? A gente parou de viajar, fronteiras foram fechadas, né? A gente parou de circular, as economias foram afetadas, então tem uma crise econômica que talvez não tenha precedentes para a nossa geração, né? Certamente a humanidade já passou por crises grandes e até maiores do que essa, mas a gente vai passar por momentos econômicos muito difíceis. Isso nos afeta sobremaneira. Medidas de restrição de mobilidade, contato físico, o Luiz falou um pouco disso, né? Quarentena, distanciamento físico, isolamento,
coisas que não estavam no nosso mindset, né? A gente não estava contando com isso, né? E eu vou falar um pouco sobre isso também, o quanto isso se torna oneroso para o nosso psiquismo. O Luiz falou também de medidas contraditórias ali, ou complicadas dos governos, né? A gente tem uma crise de lideranças, a gente observa isso bastante aqui no país, mas não só no país, né? No mundo inteiro. Há uma falta de credibilidade nas lideranças e as lideranças se atrapalhando muito, até porque a gente está lidando com um ambiente de incerteza e imprevisibilidade, né? E as previsões, elas são muito momentâneas, né? Toda semana a gente tem que fazer novas previsões e isso vai causando uma insegurança muito grande em todo mundo. Além disso, né, o ser humano é um ser social. A gente tem uma natureza que nos bota como uma necessidade o contato com outros seres humanos. Isso faz parte da nossa natureza, isso aí está na nossa genética, né? Todas as culturas do mundo têm essa primazia do contato social e uma situação, uma emergência de saúde como essa, né, onde o distanciamento é recomendado, isso nos afeta muito. Uma coisa que eu saliento, assim, que a gente tem que discutir, né? Esse termo está errado, distanciamento social. A gente tem que manter uma proximidade social. De novo, a gente é um ser social. A gente tem que ter um distanciamento físico quando isso é recomendado, e muitas vezes é recomendado. Tem países que fizeram regimes de isolamento ou situações que obrigam a fazer um isolamento maior, físico, mas não social. De certa maneira, a gente tem uma vantagem nesse momento histórico de estar passando por isso, porque a gente tem ferramentas tecnológicas que permitem manter uma proximidade social, né? Então, estamos aqui podendo compartilhar um momento graças a ferramentas de internet, de softwares, de aplicativos que permitem que a gente troque informações. Tivesse isso acontecido há 20, 30 anos atrás, a gente estaria passando por um estresse muito maior. Ainda que o uso inadequado de tecnologias também pode causar estresse, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Estamos vivendo num momento de muita incerteza e imprevisibilidade. Isso também causa um estresse imenso. Por quê? Porque a nossa mente está acostumada a lidar com previsões. A mente está sempre pensando em cenários e fazendo uma leitura da realidade, né, o que está por vir para a gente se preparar, né? A gente tem um mecanismo ou um psiquismo, né? Todo um aparelho mental que tem capacidade de desenhar cenários, de olhar para frente, de tentar entender o que está por vir. A gente se prepara para isso. E quando a gente não tem essas variáveis mapeadas ou quando elas são incertas, são imprevisíveis, isso causa uma grande ansiedade. E a gente pode começar a construir cenários em cima de variáveis que são muito pouco confiáveis, ou até imaginadas, ou criar fantasias, né, até fantasias bastante ansiogênicas, cenários ruins, né, e isso começa a compor a nossa imaginação, as nossas fantasias e os nossos planos. Isso causa muito estresse, angústia e muito sofrimento. Essa figura aqui eu acho bem interessante, essa aqui é uma versão traduzida, mas ela é de um pesquisador americano e eu já vi ela replicada em muitos sites, né? Aqui é uma representação gráfica do que a gente está vivendo em termos de impacto da pandemia. A gente ainda está ali na primeira onda, né? Que seria a onda das complicações de saúde relacionadas à Covid, né? A gente está aí com as UTIs atingindo uma capacidade máxima aqui no nosso estado, mas, enfim, em outros lugares também, né? Talvez em alguns lugares do país atingiu já o platô, já está numa descendente. Aqui a gente está um pouco atrás do ponto de vista cronológico do platô da crise, mas a gente vai viver outras ondas de impacto em saúde pela pandemia e pela Covid. A segunda onda são complicações não relacionadas à Covid. As pessoas não deixaram de estar doentes, né? Assim, as doenças não pediram férias agora e vão deixar de acontecer porque tem uma pandemia acontecendo. Mas as pessoas estão buscando menos ajuda, né? Por uma série de razões, por medo,
né? Os hospitais, as emergências hospitalares estão vazias, né? É um lugar de maior exposição, né? As pessoas que estão com Covid e com quadros compensados vão para as emergências, né? Por outro lado, emergência também é a porta de entrada de muitas outras condições de saúde que complicam e precisam ser atendidas, né? E as pessoas não estão tratando isso, né? Enfim, essas situações vão transbordar depois, né? A gente vai ter que lidar com isso, vai ser uma segunda onda. Depois tem outras questões de saúde relacionadas a doenças crônicas que também ficaram de lado nesse momento, né? A gente sabe que muitos serviços de saúde não estão oferecendo assistência nesse momento. A gente trabalha no hospital, eu e o Luiz, e a gente está vendo aí em todas as instituições de saúde uma diminuição de cirurgias, de atendimentos eletivos, ambulatórios fechados, né? Uma série de serviços não funcionando, colegas médicos também em grupos de risco que estão isolados, né? Na nossa especialidade, uma série de colegas que são mais velhos não estão podendo frequentar hospital, não estão fazendo atendimento presencial. Isso tudo diminui a oferta de cuidados para a população em geral e também vai fazer com que a gente tenha que pagar essa conta mais adiante. E aqui a gente, na quarta onda ali, que aparece em vermelho nesse gráfico, a gente tem um problema que nos cabe aqui, né? Problemas psiquiátricos, que já estão aumentados, doenças mentais, também decorrentes de problemas econômicos, burnout, né? As equipes de saúde, profissionais essenciais aí que estão tendo que trabalhar sobrecarregados, pressionados, ansiosos também, né? Por todo o cenário que se desenha, começam a também pagar essa conta, né? A manifestar sintomas psiquiátricos, a sofrer, a entrar em exaustão, e isso vai num crescente. Mesmo antes da pandemia ter feito com que qualquer pessoa internasse aqui em Porto Alegre, a gente já teve uma onda de afastamentos laborais decorrentes de problemas de saúde mental, simplesmente pelo medo da doença. Em março, ali em meados de março, quando os primeiros casos começaram a ser identificados de pessoas que vieram da Europa, né, viajantes brasileiros, houve uma avalanche de aumento de afastamentos por problemas de saúde mental, que se continuou. E isso tende a aumentar, porque as pessoas, de novo, não estão sendo tratadas, o problema decorrente da situação financeira, do estresse, está só aumentando e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Uma coisa que afeta muito a oferta de cuidados é o quanto as pessoas da área da saúde podem estar em condições de trabalhar. Então, como é que a saúde mental dos profissionais está reagindo à pandemia? O Luiz falou um pouquinho, ele comentou alguns tópicos aqui, eu vou relembrar alguns, né? Os profissionais, por exemplo, de saúde que estão na linha de frente, no começo lidaram com falta de equipamento essencial, por exemplo, os EPIs, né? Um medo, um grande receio em relação a isso, como é que eles poderiam se proteger. Conflitos no trabalho, a gente sabe, né, que as equipes ficam desfalcadas, seja porque alguém adoeceu, seja porque a pressão está aumentada, ou pessoas adoeceram pela Covid ou pela própria condição mental, né, e se afastaram. Isso sobrecarrega quem está na linha de frente, aumenta a tensão e aumentam os conflitos, né? E lembrando que as pessoas da área da saúde são as que vão ter que ofertar assistência, acolhimento e saúde mental para os pacientes, né? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Exacerbação de conflitos já existentes, isso não vale só para profissionais de saúde, mas para todas as pessoas, né? Quando a tensão aumenta, os problemas que a gente já tem ficam também mais vulneráveis de se descompensarem. Problemas pessoais agravados pelo estresse econômico e social, exacerbação e descompensação de sintomas de transtornos mentais e ter já uma condição de saúde mental, seja depressão, ansiedade, né? Enfim, uso de substâncias e uma série de outras condições, é um fator de risco muito grande para uma descompensação num momento como esse. Ansiedade sobre falta de orientações sobre a doença, medo relacionado a uma série de situações, né? Então, profissionais de saúde estão muito onerados. A gente vai falar um pouco sobre um programa que a gente trabalha aí para cuidar dos profissionais de saúde na situação de pandemia.
Uma outra situação muito complicada, né, que é importante trabalhar exaustivamente aí com a população em geral, a questão das fake news e do excesso de informação, né? A gente tem hoje, com a disponibilidade dos meios de comunicação, das redes sociais, uma avalanche de informação, um excesso de informação, e isso é tóxico para a cabeça, né? A gente tem uma certa capacidade de assimilar conhecimento, assimilar informação que satura. E também a gente tem que contar que a gente não tem todas as informações. Tá? Então, as redes sociais têm predominantemente informações pouco confiáveis, as pessoas compartilham coisas que acham interessante ou informações que elas consideram, né, adequadas, né? Tem um viés, assim, né? As pessoas compartilham aquilo que elas acham que é adequado ou que, na visão delas, é verdade, mas nem sempre aquilo tem uma validade. Compartilhar informações não checadas gera ansiedade, né? Compartilhar fake news, informações superficiais ou simplificadas, né? Isso é gerador, às vezes, de, enfim, uma cadeia aí de comunicação, uma criação de narrativas inadequadas ou não verdadeiras. Fake news são um problema de saúde mental, né? Assim, a gente está vendo como as pessoas se estressam, né? Discutindo na internet. A gente acompanha eventualmente algum post assim de uma informação, às vezes de meios de comunicação mais confiáveis, às vezes de pessoas que compartilham alguma coisa e as discussões que isso gera, né? Quando a informação é equivocada ainda e há uma certa sustentação, né? Assim, os seus defensores ainda sustentam aquilo, isso é um desserviço para a população, né? Isso aí é realmente uma coisa muito complicada dos nossos dias, um efeito colateral dessa coisa boa que a gente tem dos meios de comunicação. É um momento de incerteza. Eu fico muito impressionado, às vezes, com até colegas médicos, né, que têm certeza das coisas, né, eles têm convicções, né, evite convicções nesse momento. A gente não sabe, eu botei até um C a mais ali, né, convicções ali na minha fala, porque eu acho que tem que dar ênfase para isso mesmo, foi um ato falho meu. Mas eu fico muito impressionado, né, com colegas e eu ouço alguns discursos, né, algumas pessoas, desde o começo da pandemia, fazerem previsões com muita convicção assim e com muita assertividade, porque vai morrer menos gente do que na H1N1, né, ou a epidemia vai ter o pico em tal mês, né? A gente não sabe dessas coisas, a gente está aprendendo, né? E não adianta se informar infinitamente, né? A gente não sabe, não sabemos exatamente tudo que está envolvido nesse momento. A gente está todo mundo aprendendo. Então, aquela frase, aceita que dói menos, né? Aceita que a gente não sabe, né? Se faz adequada, né? E isso também pode nos tranquilizar, porque a gente não precisa ter necessidade de certezas num momento como esse. A gente sim tem que ter alguns balizadores para tomada de decisão e por isso precisamos de boas lideranças, técnicos que possam nos informar, fazendo relativizações do conhecimento, né? Porque eles também não sabem tudo, né? E quando eles podem assumir isso, isso também nos tranquiliza, né? Porque, enfim, a gente não tem que ficar depois denunciando as coisas que não aconteceram ou que, né, se mostraram inadequadas como previsões, mas a gente precisa fomentar aí lideranças que possam ser equilibradas e também aceitar que o nosso desejo de saber tudo não vai fazer com que a gente saiba. A gente trabalha com algumas questões muito simples, como orientações de proteção à saúde mental. Isso aqui é um print de um esquema que a gente usa num programa de prevenção à saúde mental, que se chama Telepsi, né, de coisas muito básicas de um termo que se chama psicoeducação, né? Então, psicoeducar pessoas ensinando o que é fator de risco e o que é fator de proteção para a saúde mental, às vezes já traz uma ajuda muito grande, porque não é necessariamente um remédio e nesse momento não é uma pílula que vai tirar a ansiedade da gente. A realidade está muito dura, né? A gente está assim sofrendo, estamos todos nessa, né? Em maior ou menor grau e a gente tem que aceitar, né? A gente vai durar um pouco, né? A gente vai ter que ser resiliente, mas a gente pode amenizar. Como? Se distraindo, vendo um filme,
um vídeo no YouTube bacana, assim, que faça sentido para a gente, usando técnicas de meditação, né? Depois vou mostrar algumas fontes ali que a gente pode também consultar para ter uma orientação sobre isso. Pessoas que têm uma espiritualidade, uma religião, rezar, orar, ajuda bastante, escrever, passar um tempo com amigos e família, se não é possível fisicamente, né, pelas questões agora de diminuição de mobilidade pela internet, exercitar-se dentro de casa. Atividade física é bem importante. Tocar um instrumento, escutar uma música, passar um tempo com animais de estimação, com o pet, jogar videogame dentro de uma razoabilidade, ler um livro, atividades artísticas, enfim, né, comer de uma maneira adequada. E o que a gente não deve fazer, né? Compensar na comida, comer um monte de carboidrato, se encher de refrigerante. O Luiz falou bastante ali da questão do álcool, é um problemão, né? A gente usa para se anestesiar, é quase como uma automedicação, mas o álcool é um péssimo ansiolítico, né? Porque ele passa a ansiedade num momento muito pontual e depois passa o efeito e a gente fica daí com problemas de saúde ou fica desenvolvendo uma certa dependência de continuar consumindo, né? Ele vai causando outros déficits na gente. Fumar mais é extremamente pernicioso para a saúde mental, usar drogas, se automedicar, ficar assistindo o tempo todo TV e notícia, né, que são repetitivas e também são às vezes imprecisas, discutir na rede social, enfim, dormir mal, né, praticar higiene de sono é importante, também vou mostrar ali onde a gente pode ter orientações sobre isso. Então, dicas muito básicas do que as pessoas podem fazer para proteger a saúde mental. E onde buscar ajuda? Então, eu vou falar rapidamente aqui de duas fontes, né? Existem outros tantos programas, mas que podem ser acessadas pela população em geral. São alternativas remotas no momento de restrição de mobilidade, de também restrição de oferta de atendimento físico. Então, a gente tem possibilidades aí de ajudas remotas. Que possibilidades são essas? Uma delas que eu vou falar um pouquinho é o atendimento solidário, uma iniciativa solidária e voluntária de terapeutas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para atender a população geral, a população de idosos, pais de crianças em isolamento, pacientes com Covid e profissionais de saúde pelo telefone. É um serviço de atendimento pelo telefone voluntário que faz um teleacolhimento. E o Telepsi, que é uma iniciativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com financiamento do Ministério da Saúde. Aqui é um programa já estruturado de psicoterapia online por videochamada, que é mais para profissionais de saúde, agentes de segurança, de transporte, alimentação, profissionais, então, essenciais, e também para professores. Agora o Telepsi também está sendo oferecido para professores. Isso aqui são tratamentos de psicoterapia online. Só como ilustração aqui, eu não vou falar tanto desse outro programa, que é o Conta Comigo, porque ele é mais setorizado, é mais lá para o Hospital São Lucas, mas que também é um programa que presta atendimento e suporte em saúde mental de maneira remota, mas esse é para os profissionais do Hospital São Lucas só. Como aqui a live é para a população em geral, esse programa não caberia tanto aqui, né? Eu não vou, então, me ater a ele. Então, o que é o atendimento solidário? Aqui eu botei as diversas instituições, né? Não estão todas até aqui, mas que são signatárias aqui do programa. É um programa de teleacolhimento por telefone em saúde mental para a população em geral, capitaneado pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, mas também apoiado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, o Centro Luiz Guedes, ESIP, o CENESP lá da PUC, o IT, POA, o CEAP, IEP, CEP, enfim, uma série de instituições de saúde mental de Porto Alegre. São mais de 800 psiquiatras não, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e terapeutas voluntários que fazem um teleacolhimento da população por telefone. A pessoa, então, se cadastra ali, eu botei um QR Code, quem quiser se cadastrar ali no programa, né? Ou tem o link ali do site. É bem interessante, tá? É um suporte, é um voluntariado. A gente já atendeu aí mais de 1.000 pessoas, 1.248 aqui o número de ontem, e que tem aparecido, né, no programa. Principalmente pessoas com ansiedade, sentindo exaustas, deprimidas, solitárias, com medo, e algumas ligam só para desabafar.
né? A gente tem esse fenômeno. Algumas pessoas ligam e nem é necessário muito a intervenção do terapeuta, as pessoas estão muito sozinhas, né? E falar com alguém, desabafar, foi o motivo principal do atendimento aí para quase aí mais de 10% das pessoas. A população de Porto Alegre é mais atendida, por enquanto, no atendimento solidário. Um outro programa, né, que é bem interessante, o Luiz também participa, a gente é da equipe, eu sou coordenadora adjunto desse programa, chama Telepsi, uma iniciativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Todas essas instituições também são copartícipes, a PUC participa, a gente é da PUC, a Fundação, a USP, a Unifesp, a gente tem um endosso da OPAS, Organização Pan-Americana também de Saúde, a Sociedade Brasileira de Psicologia, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, da qual a gente faz parte também, né, dão apoio. E o que é isso? É um programa de psicoterapia online, né, por videochamadas, né? As pessoas se cadastram, aqui o QR Code também do site do Telepsi, né, para quem quiser entrar, ou dá para digitar no Google Telepsi, vai aparecer lá o programa. E a gente oferece 3 modalidades de psicoterapia online, por videochamada, como o vídeo que a gente está tendo aqui, né? Terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal ou psicoeducação. Então, como é que funciona isso? A pessoa ou liga para um telefone 0800 do programa, que está ali no site nosso, ou entra num link do nosso site, responde um cadastro e a pessoa vai receber uma chamada, então, um contato de um dos terapeutas do programa. A gente tem mais de 30 psicólogos contratados e dedicados, um time de pessoas qualificadas e treinadas pelo Telepsi para atender as pessoas nessas modalidades de psicoterapia. E os nossos terapeutas são muito diferenciados mesmo, a maioria são especialistas, são mestres e doutores, então a gente conseguiu reunir um time de primeira aí para atender a população. A gente também esse projeto também é um grande estudo de efetividade, a gente está treinando, está tentando avaliar a efetividade dessas intervenções. A gente sabe que elas são efetivas presencialmente, mas existem poucos estudos ainda ofertando elas de maneira online, né, de maneira remota, por videochamada. Claro que a gente não pode oferecer um tratamento completo, né, são intervenções breves, curtas, são no máximo 4 sessões, mas a gente tem tido resultados excelentes, assim, né? O programa tem tido um reconhecimento grande, a gente tem aparecido bastante aí na mídia também, e as análises preliminares têm mostrado resultados muito bons. A gente também tem no programa um treinamento de recursos humanos em saúde mental, então no nosso site, terapeutas podem entrar e fazer certificações de treinamento dessas modalidades de psicoterapia e de avaliação psiquiátrica também. E também tem para a população em geral uma educação em saúde, né? Vídeos psicoeducativos, eu vou mostrar um pouquinho mais depois. Para quem, né, esse programa? Não é para todo mundo, né? Esse programa é uma parceria com o Ministério da Saúde, então tem um financiamento importante aí do Ministério da Saúde para o programa. É para profissionais de serviços essenciais, da saúde, num primeiro momento, depois a gente abriu para segurança, transporte, limpeza, e agora um grande público aí que foi aberto também o programa para professores. A gente sabe que é um segmento da população que está sofrendo demais e a gente precisa cuidar dessas pessoas. Professores cuidam das crianças, né? São cuidadores também, eles precisam ser cuidados. Alguns números aqui do nosso programa, então, o Telepsi, a principal categoria profissional atendida até o momento, eles são enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde, então, que estão lá na linha de frente, né? São Paulo é o estado, esse é um programa nacional, é o estado que mais tem pessoas que ligaram, depois Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são quase 1000 ligações, eu acho que hoje a gente talvez chegue a 1000 pedidos já de atendimento. E a gente tem uma seção no nosso site que é de vídeos psicoeducativos. Aqui é uma recomendação para todo mundo, né? O que são esses vídeos, né? A gente desenvolveu um material que explica, por exemplo, a diferença de uma ansiedade normal, uma ansiedade excessiva, de uma tristeza normal em relação à depressão, qual que é a diferença de raiva e irritabilidade, como lidar com essas situações, dicas de alimentação saudável, de prática de exercício, de meditação, né? Então, de exercitar, por exemplo, uma técnica de respiração diafragmática para diminuir a ansiedade. Então, tem uma série de vídeos muito interessantes, muito úteis, que são baseados em evidência, a gente pesquisou muito, tem mão de muita gente aí na confecção do roteiro dos vídeos,
e acreditamos que essa é uma entrega também para a população em geral bem interessante. Perguntas que ficam, o Luiz trouxe, assim, a gente não combinou, né? Mas ele já fez algumas dessas perguntas, né? Quando é que vai acabar a pandemia, né? As pessoas perguntam, a vida vai voltar ao normal? O que vai acontecer com a minha vida? Se a crise econômica foi muito grande, como é que eu lido com isso? Temos riscos de outra pandemia? A gente não sabe, a maioria dessas perguntas a gente não tem como responder de uma maneira satisfatória agora. De novo, né? Alguma questão aí de aceitação da incerteza, poder lidar com a incerteza e não se desesperar. Isso vai passar de um jeito ou de outro. Vai passar, nada é para sempre. A humanidade já passou por coisas terríveis, né? E estamos aqui. Como a gente vai passar por isso também depende de como a gente vai enfrentar isso tudo. Por último, um provérbio oriental, né, sobre a vida, né? Esse provérbio eu acho muito interessante, né? Ele diz assim: tempos fáceis produzem pessoas frágeis. Pessoas frágeis produzem tempos difíceis. E a gente está vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis produzem pessoas fortes. E assim a gente fecha o ciclo aí de algumas gerações. Vamos acreditar, né, que esses tempos difíceis podem nos produzir pessoas mais fortes para lidar com tudo isso e para a gente sair dessa melhor do que a gente entrou. Tá? A mensagem inicial era essa. A gente fica disponível agora para discussão. Em nome da Henriques, gostaria muito de agradecer a exposição do Lucas e do Luiz. E como já era combinado desde o princípio, né, estamos abertos agora através do chat para perguntas da plateia em geral. Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Valesca, eu sou do Núcleo Técnico Científico da Associação Médica. A gente está cuidando aqui do chat ao vivo e das nossas dúvidas, né, dos nossos participantes. Reforço que continua aberto para fazer as perguntas. Eu vou começar com duas perguntas que eu acho que tem tudo a ver, vocês podem responder as duas juntas. Bom, a primeira delas é uma dúvida sobre quais são mais ou menos os sinais de que eu preciso procurar uma ajuda médica especializada, né, psiquiátrica no caso. E junto com essa, uma pergunta que é muito, muito próxima, né, é como diferenciar se eu estou passando por um momento de um estresse ou se eu estou passando por um adoecimento psicológico, enfim, né? Algo que seja um pouco mais grave. Eu deixo, acho que essas duas perguntas para começar, acho que vão bem. Não sei se qual dos dois quer começar, à vontade. Luiz, quer começar? Pode falar, Lucas. Então, é um momento onde todo mundo está submetido a uma carga de estresse enorme. Então, quem não está estressado agora, eu acho que está com algum problema também, né? A gente passa por uma série de pressões, né? E pressão significa um aumento da demanda, né? Então, a gente está estressado, sim. Quem está isolado, quem está impedido de trabalhar, quem perdeu o emprego, está estressado. Quem está trabalhando na linha de frente, na saúde, profissionais da segurança, pessoas que estão trabalhando com o transporte, né, necessidades essenciais, aí, profissionais essenciais, agentes funerários, todo mundo está trabalhando sob tensão, tendo que usar equipamentos de proteção individual, com medo de se contaminar. Então, está todo mundo estressado. Quando é que isso é merecedor de uma ajuda em saúde mental? Né? Quando começa a ser algo que começa a atrapalhar no dia a dia, trazer sintomas, né? Uma sensação subjetiva de sofrimento, né? Que pode ter alguns termômetros, né? Por exemplo, a gente começa a dormir mal, né? Começa a afetar o nosso sono. A gente começa a ter um sono não reparador, não pegar no sono, acordar de noite, acordar antes. Começa a ter um excesso de preocupação que muda o nosso humor, né? As pessoas ficam mais reativas, ficam mais irritadas, e isso começa a trazer prejuízo nas nossas relações ou no nosso funcionamento. Nem sempre é fácil de avaliar isso. Às vezes a gente recebe feedbacks até das pessoas, né? Cara, tá muito estressado, tô preocupado contigo, tu não quer buscar uma ajuda. Isso também deve servir como um termômetro, né? Se a gente tem pessoas que nos conhecem e trazem um tipo de retorno como esse,
é um sinal amarelo ali, né? Vamos ver melhor o que está acontecendo. E a gente recomenda muito que as pessoas trabalhem com prevenção, né? Depois que a doença mental, né, um quadro depressivo mais grave se instaura, a coisa é muito mais difícil. É difícil sair de um quadro depressivo rápido, né? Tudo tem um curso muito né, da resposta, assim, que é sofrido, né, que causa prejuízo, disfuncionalidade. Então, hoje a gente tem que trabalhar muito com o conceito de prevenção em saúde mental. Então, na dúvida, eu apresentei 2 iniciativas aí remotas, gratuitas, né? Na dúvida, liga e conversa com um profissional de saúde. Tem uma série de outras iniciativas aí disponível para a população. Não custa nada literalmente, né? De graça. Não custa nada conversar com um profissional de saúde mental, fazer uma triagem, eventualmente receber uma orientação, né? Algumas pessoas não vão precisar de tratamento e podem ser esclarecidas em relação a essas dúvidas, e outras vão precisar, e esses programas não vão dar conta também, né? A gente vai ajudar a encaminhar o melhor tratamento. Complementando, eu concordo inteiramente com o Lucas e acho importante frisar que não existe um momento como uma chave de liga e desliga em que se tem um transtorno específico, né, e que se tem questões que são aceitáveis, mas que não chega a ser doença. Isso é um contínuo, né, que como foi dito, passa por estresse, intenso sofrimento e doença mental. Como o Lucas falou, quanto antes esse ciclo de avanço for interrompido, melhor vai ser, mais fácil será de tratar. Por exemplo, síndromes depressivas, a gente sabe que depressões leves, o tratamento é psicoterápico suportivo. Não existe indicação, por exemplo, de um tratamento farmacológico para um quadro depressivo leve. Depressões moderadas a grave, já pode existir a indicação farmacológica. Então, é importante a gente se dar conta que as ferramentas sinalizadores, o radar que tiver disponível, né, para a gente poder detectar um sofrimento, seja ele em qual nível estiver, seja de doença ou não, é importante que se busque uma avaliação, como o Lucas disse. E quais são esses radares que a gente tem? Nós temos radares internos, como o Lucas falou, sono, mudança no comportamento, no padrão do apetite, e nós temos radares externos, né, que é principalmente as pessoas que convivem conosco. Se perguntem para quem mora com vocês, né, se acham que vocês passaram a ficar mais calados, mais irritáveis, mais explosivos, mais intolerantes. Isso tudo são sinais do desenvolvimento de uma psicopatologia. Boa noite, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Júlia, eu faço parte do Núcleo Técnico Científico junto com a Valesca. Oi, vocês me escutam? Sim. Me escutam? Deu uma travadinha aqui. Então, eu faço parte da equipe da Anhiggs, também do Núcleo Técnico Científico junto com a Valesca, e eu que estou aqui ajudando vocês com o chat, né? Então, a gente tem algumas dúvidas aqui no chat. A primeira é a do Marcelo. Ele pediu que vocês comentassem a influência do otimismo e do pessimismo e qual o impacto do otimismo e do pessimismo no emocional das pessoas, né? Se isso tem uma influência na hora de desenvolver um adoecimento emocional. E a Ana Cláudia perguntou sobre síndrome de burnout, que enfim, que são mais fáceis de ocorrer nesse momento, né? E como ela identifica a síndrome de burnout. Aí, não sei quem gostaria de começar a responder, e não sei aí fica a critério de vocês, se vocês querem responder primeiro o Dr. Lucas ou o Dr. Luiz, as duas, ou se vocês querem responder primeiro uma e depois a outra. Bom, eu vou falar, como o Lucas começou na outra, eu falo dessa, depois a gente vai fazendo esse jogral, tá, Lucas? Em relação à síndrome de burnout, os sintomas específicos dela envolvem como se fosse uma miscelânea entre sintomas depressivos e ansiosos. E nesses a gente pode citar cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça, insônia, alteração do apetite, todas essas questões que eu acabei de falar do radar, né? Negatividade constante, sentimento de fracasso e insegurança no trabalho, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga
E aí entra um componente que a gente chama mais orgânico, somático do problema, que é fadiga, pressão alta, dor muscular, problemas gastrointestinais e alterações do comportamento cardíaco, como palpitações ou sensação de que o coração vai sair pela boca. Todos esses são relacionados à carga de trabalho e ao ambiente de trabalho, sugere então que se trate de burnout. Tá? A primeira pergunta foi sobre temperamento, né? Sobre otimismo e pessimismo. Isso. Então, assim, o Lucas é especialista em traços de personalidade e avaliação delas, né, Lucas? Mas, assim, o que a gente sabe é que, sim, todos nós temos cristalizado um jeito de ser, né? E a gente sabe que alguns traços de personalidade que envolvem, por exemplo, alta conscienciosidade, pessoas que são muito preocupadas, ou perfeccionismo rígido, que tem uma falta de jogo de cintura em enfrentar situações adversas, que tem uma baixa tolerância à frustração, e isso tudo, né, acaba podendo ser resumido, né, de uma maneira mais superficial em otimismo e pessimismo, que esses traços de afeto negativo, esses traços mais negativos de cada um de nós estão associados, sim, ao desenvolvimento de psicopatologia. E existem correntes da psicoterapia, principalmente da linha cognitiva, que trabalham, né, o desenvolvimento desses aspectos e o fortalecimento de aspectos positivos da pessoa. Só para complementar, né, eu acho que é uma ótima questão, né? A gente tem estudado isso bastante. Tem um conceito, nem todo mundo ouviu esse termo, é um termo meio esquisito, mas um conceito que é bem interessante, chama neuroticismo. Neuroticismo é um traço de personalidade, também dá para chamar de afetividade negativa. É uma tendência temperamental, que tem um componente genético, algumas pessoas são assim, né, já nascem mais ansiosas, com uma tendência a experimentar uma experiência depressiva com as coisas, serem mais negativas, mais medrosas, mais assustadas, né? E isso é do temperamento da pessoa. E quem tem esse traço alto, né, a gente tende a pensar isso como uma dimensão, né? O neuroticismo, ele pode ser muito alto em algumas pessoas e muito baixo. Pessoas com baixo neuroticismo, elas têm mais afetividade positiva, elas têm o contrário disso, são mais otimistas, são mais positivas, são mais seguras, né? E o neuroticismo muito alto, esses traços negativos. Hoje, um dos principais fatores de risco para desenvolver transtorno depressivo maior, isso descrito lá no nosso principal manual diagnóstico, DSM-5, é o neuroticismo alto, né? Então, afetividade negativa, neuroticismo ou esse pessimismo, né? Esse traço temperamental é sim fator de risco para desenvolver não só a depressão, mas a ansiedade e uma série de outros transtornos mentais. Mas a gente também sabe que hoje a gente tem intervenções que diminuem a experiência negativa. Algumas psicoterapias, eventualmente, né, algumas medicações também ajudam nisso, quando a experiência depressiva ela vira um estado de humor alterado, como a depressão, e uma série de outras experiências, né, de fatores de proteção à saúde mental, né, quando implementadas também vão regulando a expressão desse traço ao longo do tempo. Então, a gente aprender sobre a gente, entender como o nosso temperamento funciona e trabalhar medidas de modificação de aspectos negativos dele nos protege, é um fator de proteção para a saúde mental. Eu queria aproveitar, tem uma questão também. Aproveitando o gancho que o Lucas apresentou no início da apresentação dele, que o mais certo seria, nesse momento em que estamos, abordar o distanciamento físico e não o distanciamento social, ok? E vocês concordam com a percepção de que os jovens, os menores de 20 anos, como eles já têm uma habilidade e uma intimidade maior com o meio tecnológico, com a informática, e eles há muito tempo, eu acredito que eles já têm essa proximidade social através da internet muito maior do que nós, maiores de 20 anos. Então, vocês têm essa percepção que esse momento está sendo muito mais difícil
de distanciamento físico e social para nós maiores de 20 anos do que para eles? Acho que é uma ótima questão. Eu não sei se eu tenho essa resposta, né? Porque é difícil para todo mundo, né? E para cada um difícil de uma certa forma, né? Por exemplo, para idosos está sendo extremamente difícil, né? Porque eles não só são a população de maior risco, né? Então, para eles está indicado sim um isolamento físico, assim, num grau às vezes muito alto, assim, né? Dependendo da exposição que eles têm, né? Onde eles moram, né? E das comorbidades, né? E o idoso já tem uma tendência. A gente tem um país que é muito pouco preparado para a terceira idade, né? Para o envelhecimento. A gente oferece muito pouca coisa para a saúde mental dessas pessoas, né? Que são, enfim, desvalorizadas numa sociedade que enxerga a velhice como um problema, né? Então, passar por esse momento para os idosos é muito difícil. Os jovens, sim, eles têm mais intimidade com as redes sociais, com as ferramentas de comunicação. Por outro lado, eu vejo também um grande potencial de dano à privação de contato mais físico presencial, né? A gente vai ver aí uma geração de crianças, né, que estão perdendo um ano de sociabilidade, né, de socialização, né, perdendo uma função importante da escola, que não é só educar, né, do ponto de vista mais intelectual, né, é educar do ponto de vista social, né, é desenvolver habilidades de comunicação, de sociabilidade, soft skills que a gente chama, né, outras habilidades não intelectuais que são fundamentais para o desenvolvimento também do psiquismo e da saúde mental. Adolescentes, né, que não estão podendo se sociabilizar do ponto de vista mais próximo e físico, adultos jovens também, né, que estão privados aí de uma série de experiências, alguns com uma expectativa de, enfim, né, entrar na faculdade ou estagiar, né, e está tudo interrompido, está tudo remoto. Eu sou professor da escola de medicina, né, os estudantes estão sofrendo demais, assim, né, confinados, né, uma vida inteira de expectativas ali para estar num momento de muita intensidade social e uma obrigação de estar distante. Então, tá todo mundo num barco aí muito difícil, né? E se a gente começa a olhar cada segmento, tem as suas especificidades, o sofrimento, acredito que somos todos, tem um sofrimento solidário, assim, né, nesse momento. Bom, em relação a essa questão, eu tenho uma opinião pessoal, né, e tenho o que nós sabemos da ciência, que nesse momento é muito pouco, né. Existem, por exemplo, em relação primeiro então ao que está sendo feito, né, para se aprender em relação ao distanciamento social. Tem um ensaio clínico um ensaio clínico grande, que é um estudo que compara intervenções, que está avaliando em idosos a presença de um PET robô que liga para a família e interage com o idoso ao longo do dia, versus um pet de verdade, um animalzinho de estimação, né? Para ver qual que é a dimensão, né, de melhora ou de bem-estar desses idosos, de qualidade de vida nesses momentos de isolamento social. Então, a gente ainda não sabe, por exemplo, se crianças que participam de lives da escolinha, se elas vão ter um desfecho melhor do que as que não participam de lives. E esse tipo de ensaios clínicos, esses tipos de estudos observacionais, a gente vai ter essas respostas nos próximos meses, né? Então, a gente ainda... Mais uma das várias coisas que a gente não sabe em relação à pandemia. Em relação à minha opinião pessoal, eu acho que o ser humano é um bicho que depende de interação, né? Nós dependemos de interação, porém, nos extremos das nossas vidas, essas interações elas são mais restritas e nós nos acostumamos com poucas pessoas para interagir. O idoso e a criança, nos primeiros anos de vida, ela depende de poucas pessoas para interagir. Então, diante desse pensamento, eu imagino que os que mais sofrem, né, são as pessoas que estão no intermediário dessas duas pontas. Mas eu acho que a gente não tem como poder, assim, principalmente pontuar e classificar isso, porque também depende de outros fatores, como o temperamento. Tem pessoas que
não dependem de muitas interações sociais. Tem pessoas que, inclusive, às vezes têm um comportamento mais desconfiado e se isolam mais, outras são mais externalizantes. Então, eu acho que depende muito de cada sujeito para a gente não tem como criar uma regra em relação a isso. Júlia, o microfone. Opa, desculpa. Temos mais uma pergunta aqui no site, aqui no chat. A Mariana perguntou como lidar com essa questão das escolas e das universidades. Assim, acho que como lidar com a frustração de perder um ano, um semestre ou um ano, né? E a Sani pergunta como cuidar dos profissionais da educação e o que recomendar a eles diante dos desafios que o ensino à distância e a pandemia está trazendo, né? Bom, em relação às escolas e universidades, toda essa questão educativa, né, nos variados níveis da educação, né, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, eu acho que vai existir um boom de acúmulo de conhecimento de novas formas de educar. E eu acho que a gente, como essa pandemia nos pegou de supetão, acho que isso está sendo desenvolvido meio que na marra, né? Alguns países mais desenvolvidos estavam melhor preparados para isso e outros, como o nosso, não, né? A gente vê que a rede pública, olha o que está acontecendo lá no Amazonas, né? Sofre muito com isso. Então, assim, primeiro, como preparar, primeiro, como estudante, né? O que eu posso fazer para ter o menor impacto possível na minha educação? Primeiro, é inevitável o impacto, não é a mesma coisa. Mas já se preconiza que, por exemplo, que exista uma rotina, né? Então, se eu estou fazendo uma faculdade ou estou estudando, que eu tenha um local para isso, que eu acorde, que eu tome banho, que eu me arrume como se fosse estudar, né? E que eu vá para esse local, né? Que eu não assista a minha aula de pijama, que eu não tenha outras pessoas passando por mim. Então, tentar estabelecer rotina, né, para que o aprendizado domiciliar ocorra é a primeira dica e a principal dica para quem está estudando, né? Para os professores, a gente tem que atentar principalmente para os que não são nativos digitais, né? Que é a grande maioria, né? São pessoas que nasceram sem o meio digital e essas pessoas estão passando por intensas dificuldades. Então, assim, a gente precisa urgentemente de uma padronização do ensino da tecnologia para essas pessoas. Essa é a minha opinião. A questão o que as universidades e as escolas devem fazer, né? Uma pergunta de $1 milhão, né? Assim, todo mundo está tentando achar soluções. As escolas privadas tiveram que correr mais rápido aí, né? Porque também dependem, né, de continuar funcionando para continuar existindo. As escolas públicas aí, né? Enfim, tem um financiamento do Estado e, né, puderam protelar um pouco a solução, mas não dá para ficar a vida inteira parado. E a gente não vai ter uma solução ideal, são soluções possíveis, né, e construídas. E como o Luiz falou, ninguém estava pronto para isso, né, ninguém estava preparado para isso. Havia toda uma transformação digital em curso, aí talvez nos próximos 10 anos a gente ia ter aí em escala, né, crescente cada vez mais a tecnologia entrando no ensino, mas ninguém se preparou para uma pandemia dessa, não tinha nem como fazer isso, né? Então, o estresse é muito grande. Os professores são, sim, um segmento muito afetado. A gente tem recebido demandas aí de alguns setores, né, de educação, né? Os professores estão, isso aí, não são nativos digitais, muitos, né? Não há uma tecnologia pronta para entrega qualificada aí de material, ou de uma metodologia de ensino online mais validada. Então, todo mundo está tendo que aprender muito rápido, se expondo também a estar na linha de frente ali, recebendo críticas, né, dos pais, né, os alunos também incomodados com isso. E, enfim, uma pressão também, né, no setor privado aí do mercado, que está desaquecido e que, né, vai sofrer bastante aí, né,
e no setor público também, com algumas dificuldades aí de implementação de soluções. Então, é uma situação muito difícil. O Telepsi abriu agora para professores também aquela iniciativa, né, de teleatendimento. Então, acreditamos que é um segmento que vai precisar de ajuda também em saúde mental, principalmente porque são profissionais essenciais, né, para que a gente também mantenha a nossa saúde mental. Eles cuidam, né, das famílias através do cuidado das crianças, né, então eles precisam estar bem também, né? Quem não está bem também não consegue cuidar bem. Então, para finalizar, a Mariana fez mais uma pergunta. Ela pediu um conselho para os formandos em medicina que lidam com o estresse do fim certo da faculdade associado à ansiedade da prova de residência e que estão entrando no mercado de trabalho. É difícil, né? Por outro lado, vocês estão fazendo parte da história. Vai ser a primeira geração de médicos pós-pandemia, ou trans-pandemia, né? E pós-pandemia. Alguns estão se formando agora, né? Ali na PUC, alguns adiantaram a formatura em função até de uma possibilidade aí que o Ministério abriu, mas muitos vão se formar aí nos próximos meses. Foi penalizado, sim, um estágio presencial para essas pessoas, né? O mundo não é mais o mesmo, os locais de estágio estão com restrições de mobilidade, de atendimento, de assistência, mas vocês vão ter que se adaptar, né? Todos nós vamos ter que nos adaptar e quem está se formando também, talvez já podendo entrar num mercado, numa realidade onde equipamentos tecnológicos, meios de comunicação, telemedicina, né? Isso aí vai explodir agora, ainda que tem uma série de coisas que a gente tem que discutir do ponto de vista ético até, né? E da regulamentação, né? Não tem como fugir disso, até porque isso aí vai receber um input agora de avanços enorme, né? Vai ter muito dinheiro investido nisso e acho que se bem usado, qualifica bastante aí os sistemas de saúde, os atendimentos, mas é um grande desafio para as formações de profissionais. Um desafio para quem já está no mercado e um grande desafio para quem está entrando, né? A dica é não desanimem, né? A gente sim, linha de frente, a gente tem que cuidar das pessoas, acho que a gente tem que ter orgulho de poder fazer parte hoje da solução possível, né, para o que a gente está vivendo, né? Se tem um setor importante hoje é o da saúde, né? Lá que a gente está tentando salvar vidas, está tentando mitigar sofrimento, né? Não é só quem trabalha em UTI, né? A gente vê ali no próprio Telepsi, os profissionais que mais nos buscam são das unidades básicas de saúde, não são os profissionais que estão lá trabalhando numa unidade COVID, né? Porque eles também estão sendo muito demandados, né? Então, vamos ter orgulho do que se faz, né? Ter a apropriação, né, da importância, né? Não se achar penalizado porque tem que trabalhar na linha de frente, mas pelo contrário, né? Acho que a gente está tendo uma oportunidade de mostrar todo o valor aí e certamente entrar aí num momento histórico, né? E isso ficar marcando as nossas vidas e a nossa identidade para sempre. Bom, os alunos de último ano da medicina, em teoria, estão em estágio, né? Nesse momento, eles têm uma atuação já como médicos. Então, o meu conselho é que dependendo de como estiverem para atender, né, dependendo do seu estado mental e da sua capacidade para poder participar desses estágios, que procurem, né? Eu penso que se eu fosse acadêmico do último ano nesse momento, eu ia estar dentro do hospital, se fosse possível, né? Se a minha faculdade permitisse, porque é um momento em que qualquer ajuda é bem-vinda, né? A gente está com em todos os hospitais, com vários profissionais de vários níveis afastados por estarem em isolamento, né? Nos 14 dias do isolamento em função de terem positivado, e existe inúmeras formas com o conhecimento que vocês já têm no último ano de poder ajudar. Então, eu acho que a minha recomendação é tentar viver o momento fazendo a diferença, de alguma forma, né? E não se isolando disso. Já que vocês escolheram ser médicos,
é um excelente, é o momento para começarem a ser, né? Então essa é a minha sugestão. Bom, queria agradecer muito a presença do Lucas e do Luiz em aceitar essa proposta da Associação Médica do Rio Grande do Sul no desenvolvimento desses ciclos, né? Já de antemão comunicar aos participantes que a intenção da Anrigs é no máximo a cada 2 semanas a gente organizar outros ciclos, né? Aproveitando agora que em setembro é o Setembro Amarelo, né? Questão do suicídio, então provavelmente a gente vai estar entrando com algum tema relacionado a isso. Falar também para os participantes que o certificado vai estar disponível em torno de 7 dias. Foi muito boa essa noite, a participação de vocês. Um agradecimento especial à Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né, em parceria com a Anrigs, e na expectativa de podermos contar com vocês para outras propostas futuras. Muito obrigado aí, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa ter colaborado um pouco aí com as pessoas que nos assistiram. Muito obrigado, à disposição. Um abraço. Muito obrigado.